Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 119 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, e loteamento empresarial Bauru, o LEB. Estão conosco a partir de agora, acreditando aqui no Café com Política, né? 2 apoios aí de patrocínio e aberto ainda a novos patrocinadores. É uma jornada até o dia 6 de outubro. Bom, toda sexta-feira até a eleição, por sorteio, né, nós vamos entrevistar no Café com Política os candidatos a prefeito, a candidatos a vice-prefeito, todas as quartas-feiras dentro do Cidade 360. A regra é 20 minutos de primeiro bloco, um intervalo e mais 20 minutos. E por sorteio, hoje está conosco Marcos Rogério Jesus Chagas, que tem 42 anos, é casado, morador do Jardim Andorfato. Ele é graduado em Ciências Sociais e tem mestrado em Sociologia. Chagas é professor da Rede Pública Estadual, diretor estadual dos professores da POSP e conselheiro regional da entidade. É filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, há 14 anos e tem uma longa trajetória junto aos movimentos sociais de Bauru. Na cidade, esteve presente e atuante em diversas manifestações, como pela renovação da Emenda Constitucional 95, contra a reforma da Previdência do governo Temer, nos protestos estudantis contra a reorganização escolar, entre outros. Então, a partir de agora, colocando o nosso reloginho aqui no ar para todos acompanharem esses 20 minutos, uma contagem regressiva, está conosco o Chagas. Bem-vindo, Chagas, agora como candidato oficial a prefeito de Bauru. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Aqui na nossa bancada, conosco o João Jabur, o Kleber daqui a pouquinho. João Jabur, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Café, bom dia a todos os nossos ouvintes. E o Ricardo Bizarra também conosco. Bom dia a todos. O Chagas, se a gente falasse assim, o Marcos Chagas pelo Marcos Chagas, o que você falaria agora? Eu colocaria que eu sou um trabalhador, em primeiro lugar, né? Sou alguém que acorda cedo e cumpre o seu horário de trabalho. Eu sou sindicalista, mas eu fiz uma opção de não sair da sala de aula, não sou afastado, né, para atividade sindical. Então mantenho as aulas, trabalho e faço as atividades sindicais nos tempos livres em relação ao trabalho. Então sou um trabalhador, tenho muito orgulho de ser filho de trabalhadores. Meus pais são trabalhadores, né, meus pais são trabalhadores no sentido puro da palavra, né, que é aquele que não tem profissão definida e trabalharam nos diversos trabalhos ao longo da vida para poder se manter. E acho que eu tenho muito orgulho de me reconhecer como isso, como trabalhador. Sou morador da periferia do Jardim Andorfato, que fica na região do Nova Esperança, e vivencio e acompanho, né, a realidade da boa parte da população bauruense, né? Muito bem, João Jabur, sua pergunta. Ô Marcos, bom dia. O candidato a prefeito do PSOL lá de São Paulo, Guilherme Boulos, que é o seu partido, né? Ele rompeu o contrato com uma produtora da sua campanha anteontem, porque essa produtora, ela, num dos eventos, colocou o hino nacional cantado em linguagem neutra. E ele diz que respeita quem adota a linguagem neutra, mas que não adota na campanha dele e não adotaria num possível governo lá em São Paulo. A linguagem neutra, né, é bom esclarecer para quem não está familiarizado com esse termo, é uma forma de comunicação que busca evitar a demarcação de gênero, de modo a incluir todas as pessoas e todas as identidades de gênero no tratamento. Por exemplo, ao invés de dizer todos, você diz todes. Só para se ter uma ideia. Então eu gostaria de saber a sua posição sobre isso, se você concorda com o Boulos, se vai adotar isso na sua campanha, o não uso da linguagem, ou se vai adotar e se adotaria num possível governo. Bom dia, Jabor. Essa questão, né, é bem complicada na situação da forma que aconteceu em São Paulo, né, por conta de não ter sido programado, não ter sido algo que fosse uma demanda necessariamente da campanha. Esse debate sobre a linguagem neutra, ela é um debate importante a ser feito, não é um debate acabado, né? Falar assim, não, essa é a forma que deve ser. Na verdade, esse debate coloca uma reflexão a ser feita sobre a linguagem, sobre a necessidade
necessidade de fazer a inclusão em todos os seus aspectos, né? Ela não é assim, fala assim, tem de ser dessa maneira, né? Ela é um debate ainda vivo, aliás, a língua é viva, né? E isso está colocado em relação a esse debate, então é um debate interessante, importante, mas que não é nesse aspecto, né, de adotar ou não adotar necessariamente, mas o quanto ela é importante para fazer reflexão, como tem parcelas importantes da sociedade que são excluídas, que não têm visibilidade, e todo esse debate ele pretende trazer essa reflexão, essa visibilidade para uma parcela da população que faz parte, que paga imposto, que é cidadão e que não se vê incluído em diversas políticas. A linguagem é um aspecto, né? Mas que o debate é para ser feito em todos os outros aspectos que é feito essa exclusão. Mas você adotaria na sua campanha mesmo, num governo possível? Jabor, eu entendo que assim, tudo que eu possa fazer, que eu possa não provocar a dor no outro, que eu não provoque, né, nenhum tipo de sofrimento, eu não me importo de fazer. Em algum ato oficial você falaria, em vez de boa noite todos e todas, você falaria todes? Essa é a pergunta. Porque adotar é isso, como você disse, a língua é viva, né? Você teria essa pretensão de utilizar da linguagem neutra durante um governo do PSOL? É que a linguagem é uma comunicação. Então, tipo, eu estou comunicando com um público. Se eu estou conversando com um determinado público, e isso é uma demanda desse público, eu não me vejo... Mas o todos já não engloba isso? Pela nossa gramática e pela linguagem formal? Como você fala, que nossa língua tem gênero, né? O todos, ele tem um gênero. Não. Boa noite todos sempre foi colocar todos que estão presentes, não está dizendo para o homem ou para a mulher, tá? Ou para quem tem outra preferência sexual. Não tem a ver com preferência sexual, tem a ver com gênero. A pessoa, como ela se enxerga, isso, né? Isso. E no caso, na nossa linguagem, tem várias línguas que não tem gênero, né? A nossa língua tem gênero. Isso. O todos e todas é gênero. São gêneros, o uso do gênero. E a escolha é histórico, faz parte de toda a situação. Mas o que tem de importante nesse tema é o debate que ele provoca. Isso é importante. Tipo, não tem a intenção de que vai impor esse tipo de linguagem num governo. Não é essa discussão, né? Mas a gente quer fazer uma discussão de um governo que inclua todas as pessoas que estejam sendo representados, todos os cidadãos que paguem imposto, que seja envolvido dentro do plano de governo. E essa é a nossa proposta. A linguagem é um debate, e ele é um debate que tenta representar toda uma condição por trás, que eu acho que é inclusive mais importante do que a própria linguagem. Bom, a Café com Política recebendo aqui o candidato do PSOL, Marcos Chagas. O Chagas, você é professor, né? E nós temos aí a educação, principalmente infantil, em Bauru, e temos uma ausência de número de vagas em creches, agora que o governo municipal vem dizendo que vai terceirizar, né? E a gente já discutiu também esse tema da escola cívico-militar. Qual é o teu posicionamento sobre a educação, uma verba carimbada de 25% do orçamento? Toda vez tem um secretário de educação buscando gastar isso, compra imóvel, tenta púlpito que não usa. Qual que é a sua visão para a educação daquilo que cabe naturalmente às escolas municipais, a questão da creche e, no caso do convênio com o governo do estado, duas escolas se colocaram, né, como pretendendo implantar a escola cívico-militar. Como é que vai ser no seu governo, ou seu possível governo, essa questão da educação e escola cívico-militar? Certo. Bom, eu vou começar pelo final, então, da cívico-militar, né? São duas escolas estaduais, então não são escolas do município que optaram. Eram 18, 16 negaram, 2 ficaram para fazer a consulta. Eu vejo essa proposta uma proposta muito lamentável, assim, porque ela é puramente ideológica, né? Não tem ninguém da educação que defenda isso, né? É uma proposta feita por alguém que não é da educação, é defendido pelas pessoas que não fazem parte da estrutura da educação. O que a gente precisa nas escolas? É funcionário, é professor bem remunerado, é estrutura de funcionamento. É isso que a gente melhora a educação. Essas propostas que aparecem como mágica, então você coloca um militar dentro da escola e isso vai resolver todos os problemas da educação, é puramente discurso ideológico, né? Porque, ao mesmo tempo, o governo do estado aprovou ontem, numa das comissões da Alesp, a retirada de 10 bilhões da educação.
E aí, ao mesmo tempo, vai ser o cívico-militar que vai salvar a educação. Não funciona, tipo, isso é meramente distração para um setor, né, da sociedade da extrema-direita que vê nesse tipo de projeto uma solução para a educação, e uma solução que não passa em redução de alunos por sala de aula, que não passa em contratação de funcionário, que não passa por concurso. É uma solução que não vai em contra nenhuma das necessidades. Nós temos, no caso do município, uma situação que eu acho que é importante a gente olhar. Uma boa parte das famílias, principalmente da classe média, aperta o seu orçamento para poder pagar uma escola privada. Vai lá, tira de vários lugares, deixa de fazer coisas para pagar a escola privada. Então, o que eu vejo na situação da educação municipal é que há um esforço do poder público para que a educação pública não seja boa. Porque dinheiro tem os recursos para isso, mas sabe-se que a educação pública for boa parte das famílias de classe média que se apertam no recurso para poder pagar a educação privada vai migrar para a educação pública. Então, me parece que essa tentativa de não ter essa melhora para que possa garantir o funcionamento do setor privado, que em grande parte, inclusive, nem é necessariamente melhor do que o público, mas que precisa dessa piora do público para funcionar. Então, a gente tem, enquanto projeto para a educação, que a gente tem uma educação pública na cidade de Bauru de qualidade comparável ao setor privado. Se o setor privado, os estudantes estudando com 20 alunos por sala, é isso que a gente tem que ter na educação pública. Como que esse aluno que está estudando em 40 ou mais de 40 na sala de aula vai concorrer com o outro que está na educação privada com 20 alunos por sala? Tudo aquilo que é garantido dentro da educação privada tem de ser também garantido enquanto qualidade na educação pública, porque a gente está falando de criança, de futuro, né, de projeto de vida para as pessoas, e não dá para a gente colocar ter essa diferença tão grande, e tem de tomar lado. Não existe conciliação possível entre você manter uma educação pública de qualidade e um setor privado de educação que expanda. Não tem como conciliar essas duas coisas. Se a educação pública vai ser boa, você vai ter pessoas migrando do privado para o público. Isso é um efeito que não tem como mudar essa relação. Então, nós vamos ter como parâmetro, né, a melhoria da educação pública, a valorização dos profissionais, dos professores. Não pagar o piso é um absurdo sem tamanho, porque a gente está falando do piso, a gente está falando de teto, né, a gente está falando do mínimo que deve ser pago aos professores, e tem uma luta, né, pela atual prefeita para não pagar esse mínimo. E a gente garantir toda essa estrutura na escola e ampliando desde a educação infantil para que as crianças possam ficar na escola durante todo o período, todo o dia, para que tenha uma maior vivência, não só da parte educacional em si, né, da matéria do conteúdo, mas de esportes, de cultura, de outros aspectos que a escola pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. Bom, temos aí o Bizarro, na educação, você não, né? Mas posso voltar ao tema depois? Na educação, eu só queria perguntar para o professor, a gestão atual da prefeita Suelen Rosim usou o orçamento comprando terrenos, investindo em infraestrutura para se construir escolas. O que na sua gestão você faria com esse fundo designado para a educação em Bauru? Nós temos na educação de Bauru um dos problemas, né, que a gente não tem um plano municipal da educação. Na verdade, ele venceu e não foi renovado esse plano. O plano é o que constrói, junto com a base, com os professores, com os alunos, com os pais, qual que é o nosso projeto de educação para 10 anos. Então, esse plano venceu, a gente está sem plano nenhum. Então, para algumas gestões, isso é bom, porque aí você pode gastar do jeito que você quiser, você não tem compromisso com aquilo que precisa, né, ser um caminho construído. Então, esses gastos, né, da atual gestão demonstram bastante isso. Aonde dentro de um projeto educacional a gente precisa de púlpito na escola? Aonde dentro do projeto educacional a gente precisa dos prédios que foram comprados lá por 35 milhões? Então a gente não precisa. O que a gente precisa para usar esses recursos, né?
acho que o primeiro passo é a valorização dos professores e entender que a valorização não é por um aspecto meramente econômico do indivíduo, é pela própria relação da sociedade. Como você atrai bons profissionais? Pagando um salário, valorizando esse profissional. Como você mantém bons profissionais? Você valorizando esses profissionais. Então nós temos dentro da educação pública, infelizmente, bons profissionais que deixam a educação pública ou que não querem vir para a educação pública por conta da valorização. Então, primeiro passo, a gente precisa ter bons profissionais atuando dentro da educação. Depois, estruturar as escolas. As escolas precisam estar com estrutura adequada. A gente vive numa cidade, num período bem complicado, onde não existe salas de aula climatizadas. Como o estudante, vai conseguir desenvolver dentro de um espaço que é insalubre. Você está falando 40 alunos sentados numa sala de aula com pouca ventilação, sem climatização. Então, tem aonde gastar esse dinheiro, tendo em vista a melhoria da educação. Por isso que eu falo anterior, o que eu entendo é que há um esforço para não melhorar a educação. É intencional, para que não prejudique o setor privado. Quer dizer, você entende que o governo atual faz de propósito, os anteriores, eles fazem de propósito a precarização para que o setor privado cresça na cidade, é isso? E é só em Bauru? Você enxerga isso em nível nacional? A única explicação... Que é uma acusação, Você está fazendo uma acusação. Olha, propositalmente não querem qualidade porque tem um abuso do poder econômico. É essa a leitura que eu estou fazendo. Sim. Não é. É a única explicação que eu consigo ter para essa situação. Porque para mim me parece um esforço pela piora. Então isso a gente pode fazer por alusão à saúde também. A saúde, ela é propositalmente precarizada para crescer o setor privado de saúde também? Sim, acho que é essa mesma lógica que a gente tem na saúde também. O que a gente tem de efeito, Café? Se a saúde pública se torna boa, existe um efeito. Isso não tem... ainda teria setor privado, sim, para um setor, um reduto pequeno. Mas o que a gente tem hoje, por exemplo, na questão da saúde, é uma condição dos planos de saúde ser extremamente caro, principalmente para os mais idosos. E aí... e comprometer muito o orçamento das pessoas. Então, mas nessa linha, o meio sindical que você faz parte, sempre nos dissídios coletivos, exige das empresas planos de saúde. Não é uma contradição, porque muitos usam o setor privado por imposição dos acordos coletivos. E não porque é a pessoa que buscou o plano privado. Eu conheço muitas pessoas que têm uma renda baixa, mas usa os planos privados por conta da negociação coletiva forçada pelos sindicatos. Então não há uma contradição. Não seria o momento do sindicato retirar essas cláusulas para que o setor público pudesse efetivamente fazer o seu papel e não favorecer, à luz da sua ótica, esse poder econômico do setor privado? É que eu entendo que o sindicato, ou a direção sindical, ela representa uma categoria e ela tem que dialogar conforme os anseios dessa categoria. E é comum, na situação que a gente vive, é compreensível que as pessoas estejam buscando os planos privados. Olha que loucura que a gente tem em relação à saúde, ter um plano privado ou não está definindo a morte das pessoas. Então, é sério, não é pouca coisa. Então, há uma demanda dos trabalhadores, da população, em relação o plano de saúde como uma saída para a situação que se tem. Então, o sindicato representa essa demanda nesse momento dos trabalhadores que querem garantir a sua saúde, uma qualidade na sua saúde, e acaba sendo atualmente garantida pelo setor privado. Bom, nós temos 3 minutos para terminar esse bloco. Vamos fechar com a questão da saúde e depois no outro bloco a gente vem com os outros temas? Sim. Teve aí uma decisão da Justiça, um pleito da prefeita Sueli Rosim para que os vereadores não adentrassem as UPAs para uma fiscalização. Na visão dela havia um abuso por parte dos vereadores. Na decisão do juiz, inclusive
coloca para a Câmara estabelecer alguns limites. Mas como é que você viu essa ação e uma grande repercussão entre os vereadores, inclusive, dizendo que é um autoritarismo? Qual é a tua leitura sobre esse pedido da Prefeitura e agora a valorização do papel do vereador? Então, acho que a gente teve uma gestão muito complicada, né, nesses 4 anos principalmente, assim, principalmente nessa relação do diálogo, da construção com os demais grupos, com o diálogo com o legislativo, com o diálogo em relação à população. E para o judiciário, por exemplo, acho que é muito representativo do momento que a gente viveu, assim, né? Tipo, nenhum diálogo, nenhuma proposta de como mediar a situação e vai na busca do judiciário para poder resolver uma questão que tem que ser resolvida no diálogo. Tem que ser conversado, tem que ser colocado se há algum tipo de impedimento ou qualquer situação que precisa se cuidar, né, na hora de UPA, isso é possível construir com o diálogo. Infelizmente a gente teve todo esse período sem diálogo de maneira geral, né? Tipo, a gente tem, por exemplo, a proposta da concessão, por exemplo, que não teve nem durante toda a sua construção nenhum momento para se sentar, para explicar exatamente como vai ser toda concessão do tratamento de esgoto, né? Isso. E aí a gente teve esse período, né, tipo, com essa relação que infelizmente traz esse processo, né? Os vereadores têm o seu papel, tem de ser garantido o papel dos vereadores, é assim que funciona a democracia, né? Tipo, então, você combater justamente os elementos dessa democracia, de como ela funciona, acho bastante complicado, mas representa um tanto daquilo que pensa a atual gestão. Bom, faltando 1 minuto, nós vamos creditar esse tempo no próximo bloco para você, porque até fazer a pergunta e responder a gente estouraria esse tempo. Então, no próximo bloco, o Chagas terá 21 minutos aí para fazer as suas exposições, já contando também na bancada aqui com o Kleber Santos. Bom dia, Kleber, bem-vindo aqui. Bom dia, Café, bom dia aos amigos que nos acompanham. Lembrando que o Café com Política é um oferecimento do loteamento empresarial Bauru Leb e também de Brambila, acreditando no futuro. Peço pro Bizarra colocar de novo o reloginho, agora 21 minutos aí é o tempo que o Chagas tem, porque nós usamos só 19 minutos no primeiro bloco, e já que compondo a nossa bancada, o Kleber Santos. Kleber, mais uma vez bem-vindo, e a sua pergunta para o candidato Marcos Chagas. Marcos, o PSOL vem crescendo bastante, principalmente ou coincidentemente após essa queda, esse enfraquecimento do PT. Depois que o PT vem caindo com os escândalos, enfim, e também um partido que o que a gente observa é que não se renova, então é Suplicy, ainda depende de nomes muito antigos, não há uma renovação. E coincidentemente nesse período, inclusive na última eleição, o PSOL parece-me que elegeu 6 vereadores na capital, né? Então, a minha pergunta para você é se o PSOL hoje está ocupando ou está procurando ocupar espaço que antes era do PT. Bom dia, Kleber. O PSOL, na verdade, é um dos partidos que mais cresce já faz muito tempo, né? Nas eleições anteriores, já é um processo de crescimento, e sendo o partido que mais cresceu nesse período todo. Eu acho que a gente cresce a partir de uma atuação concreta na juventude, nos trabalhadores, né? Tipo, acho que não tem uma busca necessariamente de ocupar um espaço que seja desse ou daquele partido, mas nos colocar como um novo partido com propostas, né, que possam se diferenciar dentro de todo o escopo político que a gente tem. E aí eu entendo que isso é independente da condição, né, tipo da relação com o próprio PT, assim, não acho que tenha necessariamente uma condição que vincule, né? Porque acho que ele tem uma inserção, inclusive, o PSOL tem, por exemplo, uma inserção muito grande entre os jovens, né? Isso já é um DNA do próprio partido, e isso entendo que não vai, por exemplo, nos setores que o PT tenha atuado e tal, nos últimos anos, pelo menos. Alô, oi, muito bem, João Jabur, a sua pergunta.
Marcos, chama atenção no seu programa de governo um trechinho aqui sobre gestão, sobre a máquina pública. Eu vou abrir aspas aqui. Racionalização da máquina administrativa, extinguindo os cargos de confiança, deixando apenas o estritamente indispensável, como secretários municipais e chefia de gabinete, aproveitando totalmente os servidores de carreira em cargos de direção. Eu queria que você comentasse isso e também comentasse, além disso, que não observei lá no plano de governo, o tamanho do quadro de funcionários da prefeitura hoje, em aproximadamente 8 mil, 9 mil, não se tem um número exato, se você não acha que é muito grande ou se o que está faltando é eficiência, é incentivo e etc. Então, acho que primeiro, indo para a pergunta final, acho que a gente tem uma deficiência em relação à quantidade de servidores. A gente precisa de servidores em vários setores de atuação, por exemplo, na saúde. Dentro do nosso plano a gente propõe a estruturação da saúde da família, né? E aí precisa dos agentes, precisa de toda a estrutura para que ela possa funcionar, de estar lá, acompanhar as famílias. E aí a gente... Você retoma a primeira pergunta que era... Sobre a extinção dos cargos de confiança, sobretudo, né? Que me chama muito a atenção isso, porque me parece que há mais de 200 cargos de confiança na prefeitura e são postos que são importantes do ponto de vista operacional, embora questionável, de fato, a indicação ou não através de demandas políticas, né? Sim. É que, na verdade, né, esses cargos são usados para negociação política, né? Tipo, de colocar aliados desse, aliados daquele. Não tem a ver com a estrutura da máquina pública, do funcionamento. Aliás, costuma ser o problema para o funcionamento da máquina. É claro que a gente entende a importância do político dentro da máquina pública, porque o político é o que dá direcionamento, é o que dá o foco, o projeto que vai ser implementado. Então tem a importância do político nesse sentido. Então ter o secretário, ok, é importante, mas como é inchado atualmente, né, de cargos comissionados, de colocação de trabalhadores a partir de interesses de negociação política, a gente acha que isso é muito ruim, porque no final você não está escolhendo um profissional a partir da necessidade daquele trabalho, daquilo que vai ser ofertado para a população, mas para poder garantir as suas relações políticas, e isso compromete o próprio serviço. Então a gente defende que essa estrutura seja ocupada por funcionários de carreira que tenham a identificação com o trabalho que vai ser prestado, e o foco sempre seja o trabalho que será prestado para a população e não as negociações políticas em torno disso. Então não seria a extinção desses cargos, é assim fazer com que eles sejam ocupados por funcionários de carreira. Isso, extinção dos cargos comissionados, né? Enquanto cargos comissionados, não da função. Para ficar bem claro, porque no plano de governo fala em extinguir os cargos, não, mas é extinguir a característica de se indicar através de pessoas que venham de fora do quadro. Exato. Essa é uma questão muito problemática na nossa política, né? Tipo, todo o processo pré-eleitoral, né, que faz as negociações, as conversas, em geral, as negociações entre os partidos, envolve já o loteamento de toda a estrutura da prefeitura. Então, já compromete o próximo governo, né? Foi uma coisa que a gente colocou, por exemplo, em relação às negociações que nos procuraram e tal. Falei, não, pra gente ter uma perspectiva, a gente quer construir um bom serviço público para a população e não lotear a prefeitura, porque eu entendo que isso é um dos problemas mais sérios que a gente tem no serviço público. Cada secretaria trabalha com a sua cabeça, com o seu projeto, e não se conecta com a outra secretaria. Isso tem um efeito, né, sobre aquilo que é ofertado para a população. Como dar um exemplo, assim, né, a saúde, ela tem de estar conectada com a educação, ela tem que estar conectada com a assistência social, ela tem que estar conectada com o esporte. Tem de haver projetos em comum que interliguem as secretarias em torno de um projeto. Quando você faz o loteamento desses cargos, isso é comprometido, porque cada um quer fazer o seu a partir da sua lógica e não se conecta, e quem mais sofre com isso é a população, né? O serviço que é prestado. Então, a gente pretende quebrar essa lógica que é usada e é colocada atualmente na gestão pública. Marcos Chagas aqui conosco, ele é candidato a prefeito pelo PSOL. Ô, Chagas, Federação, é até bom lembrar, Federação, né? PSOL Rede. E PSOL Rede, também. né? Perfeito.
Ô Chagas, no seu plano de governo, e você já tinha verbalizado aqui na entrevista que nós fizemos anteriormente, que você pretende trabalhar para ter tarifa zero no transporte coletivo, e você menciona agora o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. Então, primeiro aspecto, nós estamos falando de quanto de dinheiro para bancar o serviço gratuito de transporte. E segundo, como é que seria esse Fundo Municipal de Mobilidade Urbana? Atualmente, né, o transporte público em Bauru, ele tem o pagamento dos usuários, né, que pagam a tarifa, e tem um complemento por parte da prefeitura. Uhum. Esse complemento, atualmente, ele representa, no gasto anual, 2 meses. Então, a gente pode dizer que 2 meses do ano é bancado pela prefeitura. A questão é como a gente vai estender isso, né? Então, isso dá em torno de 16 milhões, esses 2 meses, que é custeado pela prefeitura. Quer dizer, 8 milhões por mês. Isso, que é o subsídio. E você teria que ter mais 80 milhões de reais. Isso, para custear integralmente 100%. Isso, para custear integralmente pela prefeitura. Mas existem vários modelos, né? Que inclusive envolve as próprias empresas, tem outros modelos. Atualmente, por exemplo, a passagem dos trabalhadores, pelo menos de uma parte dos trabalhadores é custeado pelas empresas, pelos empregadores. É um acordo coletivo, inclusive. Isso. Então, nós temos pelo Brasil alguns modelos de transporte público gratuito e que envolve a participação desse setor privado no custeio do transporte. Tem vários modelos possíveis de implementação. O importante é que a gente tem de entender que o transporte público é uma via de garantia de direito. Ela não pode ser visto como algo para ganhar dinheiro. É o que possibilita eu lá no Nova Esperança, que não tem UPA, poder ir até o UPA que está no outro bairro. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho direito a ir. Qual que é outro meio que eu teria se eu não tenho recurso para isso? O jeito, por exemplo, que várias famílias, né, os jovens, por exemplo, conseguem acessar o ensino noturno, porque infelizmente a política do Estado é de fechamento dos noturnos e nós temos regiões inteiras na cidade onde não tem ensino noturno. Mas ao implantar a tarifa zero para todos, você não estaria também beneficiando quem tem posses, quem trabalha e tudo mais, e teria como pagar, e aí você... Eu fico preocupado, assim, do ponto de vista técnico, né, com essas decisões em que você pode estrangular a capacidade de investimento do município. Você, no bloco anterior, falou, olha, se eu melhorar a saúde pública, temos menos plano de saúde, menos geração de imposto, consequentemente, menos dinheiro para o município. Se eu melhorar a qualidade, na sua ótica, né, melhorar a qualidade da educação, menos setor privado, menos arrecadação. Ou seja, você diminui fontes arrecadatórias e aumenta gasto público, essa conta não vai fechar. Não fecha, Café, porque aí você está olhando só a perspectiva da empresa, né? Porque se uma família ela vai deixar de gastar em relação àquilo, quer dizer que ela tem recurso para movimentar a economia em outros setores. Então, se eu, por exemplo, estou falando das famílias mais pobres, que vão deixar de pagar o ônibus, quer dizer que esse dinheiro vai ficar onde? Atualmente, esse dinheiro, uma parte pelo menos, né, vai para a empresa e vai para fora de Bauru. Se eu estou transformando o transporte público aqui, eu estou garantindo que esse dinheiro vai circular aqui em Bauru. Que vai ficar aqui com as pessoas, né? Consumindo mais, é isso? Exato. Mas aí o consumo maior você tem impostos federais, que depende do repasse do fundo de participação do município, tem a ver com a população e não com a geração. O máximo que você teria é o ICMS, que você teria um pouco mais de participação. O ISS no comércio é muito pequeno. E agora não, por exemplo, saúde, tudo é prestação de serviço, é maior a contribuição. Me parece que essa lógica não fecha. Ainda tem um hiato de tempo entre o curto prazo, que é a mudança, e o médio prazo, que é o benefício, né? E você tem a lei de responsabilidade fiscal na outra ponta, porque também no seu plano de governo, e aqui você verbalizou, você quer aumentar o número de funcionários e tudo mais. Quer dizer, vai chegar uma hora que você não vai ter recurso para investimento. Não, então, esse é o efeito. E é uma escolha, né, política que a gente está discutindo aqui, né, numa eleição. Eu vou escolher um modelo de organização da sociedade que prejudica as pessoas, que limita direitos, né? Ou eu vou escolher a partir da condição dos recursos. Eu entendo, inclusive, que a Prefeitura de Bauru tem muito recurso. É muito mal utilizado, né? Como a gente tem na educação, como a gente tem em vários outros setores. A gente tem, por exemplo, só de repasse para setores de organizações sociais, a gente está falando de mais de 120 milhões em 2023.
Então, só para ver como a gente tem recursos, só que é muito mal utilizados. Olha que atualmente a gestão atual está fazendo, né? Está recapeando ruas que nem eram necessárias, né? Está usando recursos públicos de uma maneira bastante displicente, sem o cuidado. Então, recurso para garantir direitos à população a gente tem, e entendo que trará reflexos. A gente pode colocar numa planilha o quanto isso vai dar de retorno, se vai ser na mesma proporção e tal. A gente pode fazer esse cálculo, mas teremos retorno, e teremos um retorno ainda melhor do que o financeiro, que é a melhoria da condição de vida da nossa população, que eu acho que é algo fundamental que a gente precisa discutir. Nós temos uma população bauruense aonde 1/4 da nossa população está na linha da pobreza. Quando a gente está falando que nosso ônibus é um dos mais caros do estado de São Paulo, quem está sofrendo com isso? Quem está sendo prejudicado? Quem está sendo limitado de ter acesso a uma série de coisas? Nós estamos falando, por exemplo, de acesso à educação. É o jovem que não consegue. Eu dou aula, Café, no Estela Machado, por exemplo, que tem ensino noturno, e um dos meus alunos caminha 7 quilômetros para poder chegar lá na escola. Ele mora lá no limite do Ouro Verde. Não existe nenhuma escola de ensino noturno ali. E ele vai, por não ter recurso, e ele falta bastante, né? Porque aí é sempre um limite a mais, né? Um empecilho a mais para ele. Ele faz todo esse trajeto caminhando, e depois, às 11 horas, quando acaba a aula, ele faz o retorno a pé também. Então, essa realidade está limitando, não é à toa que nós temos cada vez mais, né? E o efeito que a gente vai ter, inclusive, a longo prazo, um abandono maior da educação. Nós temos a dificuldade dos nossos jovens de acessar uma série de instrumentos de lazer, de acessar a própria cidade. Então, o que a gente tem? A nossa proposta está olhando como nós vamos garantir o bem-estar da população, e tendo em vista, inclusive, essa grande parcela da nossa população que está na pobreza, que deixa de ir no hospital porque não tem dinheiro, que deixa de ir na escola porque não tem dinheiro, e todos os efeitos que isso tem sobre ela. Kleber. O sucesso de qualquer partido, de qualquer candidato, depende muito da chegada dele, da mensagem chegar até as pessoas de maneira, né, clara, objetiva, para que elas possam tomar alguma decisão, se gosta, não gosta, se aceita, não aceita. Eu queria saber qual é a estratégia que vocês têm adotado, principalmente nas redes sociais também, para atingir a grande parte da população que, na verdade, decide o voto, decide a eleição. E também qual é o perfil do eleitor do PSOL. Essa questão da eleição e como comunicar com a população, né? Tipo, isso tem a ver, inclusive, com a discussão anterior em relação aos cargos comissionados, loteamento da prefeitura, né? Nós temos uma eleição, e a lógica da estrutura democrática no Brasil, né? Aonde nós, enquanto PSOL, teremos 25 segundos de tempo de TV, né? Enquanto o maior tempo, que é da atual gestão, vai ser de 3 minutos e 27 segundos. Né? Então tem todo um tempo a mais para poder comunicar, e é injusto, né? Porque a gente está falando de propostas, porque um tem menos proposta, ou menos tempo para apresentar proposta, e o outro mais, e isso afeta, né, tipo, do processo, e fica colocada essa condição. Se você precisa já lotear toda a administração pública para que você tenha maior espaço e maior possibilidade de se eleger. Nós fazemos o trabalho das mídias sociais, a gente faz esse diálogo com a população. Acho que a gente está com uma linha, né, para debater com a população de que nós temos uma candidatura de um trabalhador, de alguém que vive a realidade da cidade, e que nós temos do outro lado um grupo de pessoas que, na verdade, são bastante similares entre si nas suas defesas, nos seus princípios, e que estão disputando dentro do mesmo campo, né? Tipo, ou pelo menos, né, os 3 candidatos aí que estão colocados nessa eleição. Então a gente tem e quer apresentar para a população esse diferencial, que é a visão, né, da população, a preocupação com as pessoas, com a melhoria de vida das pessoas,
inclusive colocando o nosso entendimento, assim, nós estamos num processo que é muito sério, que a gente tem que pensar, inclusive a longo prazo, né? A gente tem uma realidade absurda que a gente está vivendo no nosso país, né? Já há longo tempo e está piorando, que é o trabalhador, aquele que acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, volta para casa e o que ele ganha não garante que ele tenha dignidade. Nós temos uma grande parcela da população, inclusive entre essa população que está na linha da pobreza, que são trabalhadores, eles estão trabalhando. Mas o seu trabalho não garante a condição mínima, digna para ele viver. Nós temos o envelhecimento da população, que vai também criando toda uma demanda para a sociedade, e a gente precisa ter uma forma de lidar com isso, né? E a gente está pensando isso dentro do nosso projeto e esse diálogo que a gente está tentando fazer com a população. Temos 3 minutos, a última questão aqui, uma situação, um caso, um setor bem caro, né, para o PSOL, para os progressistas, é a ligada à cultura, né? Cultura, inclusão e tudo mais. No seu plano de governo, você coloca lá que vai revogar a lei anti-festas, né? O que foi o pensamento de vocês para tocar especificamente nesse tema no seu plano de governo? É que, na verdade, é uma lei que prevê como lidar com isso através da repressão e da violência. Então a gente está defendendo que isso seja construído através do diálogo e que a prefeitura possa promover espaços de lazer para a nossa juventude. A nossa juventude está gritando nas periferias pela necessidade de espaços para que ela possa ter lazer. Ela não tem lazer, ela vai sair de moto buzinando, ela não tem lazer, ela vai construir uma festa lá na rua, ela precisa. Faz parte da condição humana. E aí, quando você não tem espaço, você está promovendo que isso tenha conflitos sociais que sejam ocasionados a partir disso. Então, acho que nós temos que garantir esse diálogo para que não seja através da repressão contra a juventude, contra o lazer das pessoas, né? E se encontrar formas para que isso possa acontecer de maneira a garantir todos os direitos, a ser algo que seja acessível, com espaços, com os cuidados necessários em relação a isso. É fundamental, né, que a gente entenda que é uma necessidade humana, né? Cultura, o lazer, todo o entretenimento. Exato. Você descentralizaria então essa questão também, né? Porque hoje a gente tem muitas atividades muito centralizadas. Nós temos aí 1 minuto e 20 aí para você fazer essa Então, resposta. Centralizadas com ônibus caro, o que faz com isso, né? Limita, não garante. Então tem que ser descentralizado, tem que ser próximo à casa das pessoas, ao seu local, e poucas atividades centralizadas. Porque tem toda essa limitação e não garante o acesso para todos. Muito bem, Marcos Chaga, agora nessa reta final, né? Fica à vontade para falar quem quer votar, né, em você, o número, né? Quem que está compondo a sua chapa, como é que está a chapa de vereador. Agora você tem um tempo aí mais à vontade para fazer a sua publicidade, já que você tem pouco tempo, né, em rádio e TV, vamos aproveitar agora, né? Perfeito. Então, eu sou o professor Marcos Chagas, sou candidato da Federação PSOL Rede, o meu número é 50, a gente se propõe a ser uma candidatura que representa os trabalhadores, a população, né, que vem sofrendo com todas as medidas que a gente teve ao longo do tempo e que a gente tem essa perspectiva de olhar a sociedade para médio e longo prazo e que o foco nosso é a melhoria da condição de vida das pessoas, né? Bauru não é só lidar com a cidade, a gente quer lidar com as pessoas, criar melhorias para isso. E nós temos também nossa chapa de vereadores, né, da federação. É uma chapa que não tem ninguém candidato à reeleição, são todos candidatos que estão buscando. Quantos são, Marcos? Nós estamos com 12 candidatos na vereança. Do PSOL são quantos? Do PSOL são 4. E 8 do Rede. 8 da Rede. Lembrando que poderia até 22, né? Exato. A gente fez um processo de discussão mais pela qualidade do que necessariamente pela quantidade. E a gente, né, precisa inclusive fazer esse diálogo com a população, porque o formato de voto de vereador, infelizmente, ainda confunde muitas pessoas, que acaba votando e elegendo pessoas que ela não queria eleger, mas que por conta do quociente, todo esse processo que é um pouco mais confuso para a população. Então, vote no PSOL, vote no 50, vote nos nossos candidatos a vereadores, que a gente tem proposta para transformar Bauru, focado na melhoria da qualidade
qualidade de vida das pessoas. Portanto, o Marcos Chagas esteve conosco, ele que é candidato, então, pela federação, à Prefeitura de Bauru. Lembrando que na próxima sexta-feira, por sorteio, será a prefeita atual e candidata à reeleição, Suelen Rosim, do PSD. Também lembrando que às quartas-feiras nós estamos fazendo a sabatina com os candidatos a vice-prefeito. Já tivemos a Ana Maria Daiben, que é vice na chapa do candidato Chaides. O doutor Orlando Costa Dias esteve nessa última quarta-feira, ele que é candidato a vice com a Suelen Rosim. E na próxima quarta-feira, o Coronel Meira, ele é vice da candidata Chiara Ranieri. Bom, meus caros, o horário gratuito começou hoje, né, Kleber? E você acha que há efetividade desse... Eu tenho feito uma leitura aí que há prós e contras nessa questão do horário eleitoral, mas, por exemplo, lá em São Paulo, o Marçal não vai ter. Tem muita gente que acha que ele vai perder votos, já que as redes sociais dele também estão com problema, não tem essa exposição. Qual que é a tua leitura do horário eleitoral gratuito? Bom, o horário eleitoral tradicionalmente é um marco, porque a partir de agora que a população acorda que tem eleição. Chega em casa, a novela atrasou, opa, tem eleição. Vai ter alguma coisa aí, né? É por isso que a gente fala, antes, não fica queimando o filme pedindo voto, não é hora, as pessoas estão totalmente ainda, a partir de agora sim. Na verdade, esquenta mesmo o café a partir do dia 7 de setembro. 7 de setembro é o marco. É o marco, a partir de 7 de setembro, 30 dias as antes da eleição. pessoas já estão mais envolvidas um pouquinho mais com a campanha política. O horário eleitoral, ele tem esse poder de ser esse marco tradicional. A influência junto à população caiu bastante. Até porque hoje a televisão é apenas para marcar número, para dizer quem é, mas hoje não dá para discutir. Então a internet ocupou esse espaço. O Pablo Marçal, mesmo não tendo horário de TV, ele domina a internet. Você vê que ele já explodiu aí, tá lá em cima. E eu tô vendo aí, inclusive, eu tava observando ontem, tava analisando isso. Ele tá usando uma tática muito semelhante do Milei na Argentina. Muito semelhante, que também tinha problema, ele usava. Então são frases de efeitos, muitos cortes na internet, e fica um candidato que ao mesmo tempo ele se apresenta como antissistema, ele ainda trabalha com isso, né, como antissistema. E isso, e mais esse show, só que ele é um antissistema, até além do Bolsonaro um pouco, porque ele é antissistema e ele é mais ainda internet, ele domina mais o espetáculo. Então é um antissistema com espetáculo, 100% midiático e domina as redes sociais. Então vamos ter muitos eventos aí. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do programa. Kleber, obrigado aí pela presença. Até a próxima sexta-feira. Jabor, uma edição especial do JC. E além disso, amanhã à noite, o prêmio, né, destaques do ano, aí com muita alegria, o Cidade 360 recebe essa honraria, né, por parte da Associação Comercial. Isso mesmo. Nos veremos lá na Sagai, né? E nos veremos no JC desse final de semana, que tem muita coisa boa também. Bom final de semana. Muito bem. Bom, então, só rememorando aí, na próxima sexta-feira estará conosco aqui no Café com Política a Suelen Rosim. E na próxima quarta-feira, Coronel Meira. O Café com Política tem agora 2 apoios importantes: a Brambila, acreditando no futuro, e também o Loteamento Empresarial Bauru. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta a se falar segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá! Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.